acredita que o presidente nacional do Partido Liberal, partido do presidente Jair Bolsonaro, o PL, Valdemar Costa Neto, ele manifestou apoio. É isso. Se não estiver sentado, senta. Se você estiver no carro, para o carro. Parou o carro, ele manifestou apoio. Eu não estou com um problema de dicção hoje. É que a notícia mexeu muito. Não, mas eu não consigo compreender, eu juro por Deus, eu não consigo compreender essa notícia. Ele manifestou, tá? Eu desisto. Tá difícil. Ele manifestou. Não, porque tá errado. Essa atitude tá errada e todo mundo vai falar errado. Ele manifestou apoio ao cassamento, que é a cassação. Eu estou falando errado agora. Eu não consigo falar. Ele manifestou apoio à cassação de Deltan Dallagnol e eventuais sanções a Sérgio Moro na Justiça Eleitoral. Segundo o Valdemar, segundo o mandatário, quer dizer, o ex-juiz e procurador, ex-procurador... Que mandatário, gente? Segundo o presidente Valdemar Costa Neto, que mandatário? Se escreve difícil, a pessoa não entende. Segundo o Valdemar da Costa Neto, o Deltan e o Moro feriram a lei. Não, escutem por vocês. O que está acontecendo hoje com o pessoal do Paraná? Eles tinham motivo para atacar o Lula? Sem problema. A justiça eles têm que fazer a parte deles. Só que eles ultrapassaram os limites da lei. Ultrapassaram, estão pagando, vão pagar caro. Vão pagar caro. Eu não quero que aconteça isso com eles. Eu não tenho nada contra eles. Mas vão pagar caro. Não pode ultrapassar o limite da lei. Isso aconteceu com o Sérgio Moro e com o Dallagnol. Agora, o Bissoli, o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do partido do Bolsonaro, que tem sido, né, o chefe. Ele é presidente da sigla que representa a direita do Brasil, tá? Vale lembrar que em 2013 ele foi condenado no Mensalão. Ele pegou pouco menos que 8 anos de xilindró. Não cumpriu um dia sequer, né, que ele ficou entre semiaberto e aberto domiciliar. Aí chegou em 2016, senhores, o indulto da Dilma Rousseff perdoou a condenação do Valdemar Costa Neto. Então, quando ele fala que esse apreço do Valdemar Costa Neto à lei, para mim, é o mesmo apreço que o Lula tem pelo pobre. Eu estou errado? É isso mesmo, Avinado. Na verdade, você vê uma pessoa com o seu histórico pessoal, indignado, revoltado com personagens que praticaram atos legais no país contra políticos. Ainda que se admita o que ele está falando, e o próprio STF reconheceu a suspeição do Moro, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. O fato do Moro ter sido declarado suspeito nos processos em que atuou, e isso foi, e já está dado essa decisão, transitado em julgado essa decisão, nada macula o processo eleitoral, ou pelo menos nada que se provou até agora. O mesmo em relação ao procurador Deltan Dallagnol. E todos sabem o quanto eu sou crítico aos excessos da Lava Jato e falo publicamente, não tenho problema nenhum em falar isso, porque eu acho que a Lava Jato também errou, não foi só acerto. Só que nada tem a ver eventuais erros ou excessos da Lava Jato com a elegibilidade ou com a manutenção do mandato desses dois personagens. O que não se pode é, por estar descontente com a atuação de um indivíduo em determinado local, se aproveitar disso para criar qualquer desculpa ou fazer qualquer extensão interpretativa para se caçar mandatos legitimamente outorgados nas urnas. Porque não é o Deltan que está sendo caçado, não é o Moro que está sendo caçado. São os milhões ou milhares de eleitores somados que tiveram de votos nas urnas que estão sendo deslegitimados com a cassação desses mandatos. Esse é o ponto, senhor Valdemar. Não é a sua impressão em relação a eles ou ao que eles fizeram. É o que o processo eleitoral determinou nas urnas que desse ou não o mandato deles dois. É tão simples quanto isso. Ô, Daniel José, Valdemar Costa Neto ou Voldemort Costa Neto? Aquele que não deve ser nomeado Costa Neto? Bom, a questão é que ele está ecoando um discurso que é muito comum do Centrão, né, e de políticos tradicionais brasileiros, de persecução a essas duas figuras que representaram a Lava Jato, né? Muitos se sentiram perseguidos lá atrás e agora estão tentando fazer enfim, dar o troco de alguma forma, mesmo que no tapetão, mesmo que
ignorando as leis, mesmo que, enfim, isso seja de qualquer forma que possa ser realizada. Então, essa perseguição vai continuar. Eu acho que tanto o Deltan quanto o Moro estão numa situação muito difícil, e a direita como um todo está numa situação difícil. Eu concordo contigo, Pavi, quando você fala que não tem direita no Brasil, não no sentido de não existir a direita, mas que ela está muito enfraquecida em termos institucionais, em termos de força institucional, de relevância política, de capacidade de fato fazer uma oposição técnica, concreta, com resultados de fiscalização real, porque o sistema está de alguma maneira tomado. Então, o que a gente tem, inclusive na direita no Brasil, não é muito mais, mas é algo muito importante, que são as vozes. Tem muitas pessoas por aí que concordam com os nossos posicionamentos, com o meu posicionamento, com o posicionamento de tantos outros que debatem todos os dias. Então, muitas pessoas concordam com posicionamentos de direita, estão entendendo cada vez mais o que é ser liberal, o que é ser conservador nesse país. E, de alguma maneira, eu acredito que, sim, em alguns anos, a gente pode ainda ter esperança de que a direita ainda tenha mais força se a gente tiver um governo de direita responsável, técnico, que faça políticas públicas com avaliação de impacto, com base em evidências, que leve adiante as reformas que são tão necessárias para o Brasil. Então, eu acredito sim que a gente tem nomes para conseguir atingir esse objetivo logo em 2026. Então, é um período muito difícil que a direita vai enfrentar no Brasil, e prova disso, aí são várias provas, mas uma aí pontual é essa perseguição aí que existe ao Moro e ao Deltan, e que vai durar ainda por um certo tempo, mas eu acredito muito que, como eu já disse, né, a sociedade é uma série de vasos comunicantes, e a influência de um lado vai ter impacto de outra área. Então, se a gente tem uma direita que ela é acuada, que ela é pressionada, que ela muitas vezes é acusada por coisas que nem sequer estão escritas na lei, né, a gente vai ter uma reação da sociedade em algum momento. Você fala de vaso comunicante. O Brasil, olha que tão triste país, nem para ser vaso sanitário porque a gente tem 100 milhões de pessoas sem saneamento básico. Agora, Musa, como eleitor, não é convicto do presidente Jair Bolsonaro, estando Bolsonaro debaixo da asa do Valdemar Costa Neto, que impacto você vê para a imagem do Bolsonaro? Qual o impacto que isso vai gerar nos eleitores do Bolsonaro? A imagem não é boa, né? Eu tô com o Daniel quando ele falou isso, que é o político tradicional. Para mim, a fala do Valdemar Costa Neto é a fala mais explícita do político profissional. Aquele que continua em atuação no Brasil nas últimas décadas com as mesmas figuras, com os mesmos discursos. Um pouquinho do que você falou da direita, Pavinato, na minha opinião, e eu falei isso aqui já e falei em outro programa no qual participei, que eu acho que a direita brasileira, até pouco tempo atrás, a gente achava que o PSDB era direita, né? Ou seja, a gente está aprendendo o que é uma direita. A direita no Brasil, ela não tem base acadêmica. A gente não sabe se organizar. A gente está aprendendo. É um movimento que a gente vai aprender aos trancos e barrancos de acordo com a necessidade foi surgindo, né? A gente nunca teve essa verdadeira direita. Então eu concordo com você no teu discurso inicial quando você falou, hoje o Brasil não tem direita. O Brasil não tem direita com capacidade de se organizar, com capacidade de se mobilizar em prol de uma mesma causa. E, de novo, quando a gente não tem uma base acadêmica forte, assim, com uma boa compreensão do que é a direita, a história da direita, os movimentos, o que é que a gente quer, como a gente quer se posicionar, vai cada um atirando para um mesmo lado, gente com ego, gente com menos ego, gente que vai para lá, o outro que vai para cá. Você acha que o Bolsonaro deveria se manifestar sobre essa fala do Valdemar? Eu já acho que ele deveria ter se manifestado há muito tempo em outros fatos que ocorreram desde... Mas sobre esta fala do Valdemar, que foi ontem. Eu acho, foi muito forte essa fala dele. Da mesma maneira, quando você abriu essa matéria que você se indignou com isso, para mim, isso mata uma parte da direita. O cara vai olhar e falar, o que esse cara tá falando? Ele é presidente do partido. Pavinato, se me permite, claro. Não só em relação a essa fala, a gente tem visto uma sucessão de fatos esses últimos dias, dessa última semana, que necessita de uma posição do presidente. Primeiro foi o seu Valdemar em tirar a legenda do Ricardo Salles para disputar a Prefeitura de São Paulo. Uma candidatura de direita que pode custar, numa decisão como essa, a eleição do Boulos, ou seja, a viabilização da eleição do Boulos. Jesus Maria José. Depois vem e faz esse tipo de declaração. A bancada do PL no Congresso tem votado, ainda que em minoria, mas em coisas de interesse do governo. Sim. Recebido liberação de emenda.
Ou seja, o presidente está vendo isso acontecer e vai ficar quieto, vão começar daqui a pouco a achar que ele ou está quietinho porque tem algum interesse ou está sendo conivente com isso. Agora, tem que se posicionar. Ô, Cris, até mesmo porque essa fala do Valdemar Costa Neto, ela fala que, sim, eles infringiram a lei e vai ser pesado. Vai ser pesado, não é uma preço para lei. Agora, eleitoralmente, não tem nenhuma infração eleitoral, nem do Moro, nem do Dallagnol. Não tem. E se ele fala que eles vão sofrer as consequências de um crime eleitoral que eles não cometeram, ele já não está queimando o Bolsonaro, que vai ser julgado pela mesma coisa no dia 22? Exatamente. Você está em vias de ter um julgamento do principal nome do seu partido daqui 2 semanas e você vem dando razão à justiça por ter feito a cassação do mandato de um parlamentar por uma situação semelhante, que é uma interpretação extensiva, uma interpretação fundamentada numa lógica que é uma lógica contra a qual deve se colocar. Valdemar Costa Neto errou para valer, e aí me lembrou aquela frase do famoso humorista Eliezer Mota, né? Cala a boca, Batista. Cala a boca, Valdemar, você agora passou do ponto. Cuida da sua vida, cuida do seu partido, que, aliás, deveria estar lançando o Ricardo Salles candidato a prefeito e não deixar a porteira aberta para Boulos se eleger prefeito de São Paulo, né? Mas é verdade. Quanto a isso, Bissoli, esse argumento, que o Bolsonaro, ele está correndo o mesmo risco que o Deltan, que o Moro, que é se tornar inelegível por um crime que não existe no Código Eleitoral. E ele está falando que isso é muito sério. Ou seja, ele está rifando o Bolsonaro e ninguém percebeu isso? Ele está dando todo o argumento institucional enquanto partido do ex-presidente para que a corte tome sua decisão. Por um mesmo relator que já decidiu o caso do Deltan, fazendo um exercício interpretativo que não cabia no caso. Por uma corte que a composição em relação ao Deltan piorou, porque saíram ministros nomeados pelo Bolsonaro e entraram 2 advogados ministros do TSE, agora nomeados pelo Lula semana passada, e pessoas intimamente ligadas ao Alexandre de Moraes, pelo que se sabe publicamente. E aí você vai ter um julgamento com que tipo de perspectiva, se não a de uma condenação? O que se espera, no mínimo, e no mínimo eu digo por quê? Porque o seu Cássio, que foi nomeado pelo presidente Bolsonaro, o ministro Cássio... Cássio com K. E que tem demonstrado no STF algum bom senso, principalmente nos seus votos em relação à admissão das denúncias aos atos de 8 de janeiro. Ele e o André Mendonça têm dado votos excepcionais, não reconhecendo ali elementos mínimos. Vamos ver se nesse caso vai ser exceção. E por que eu digo isso? Porque o Cássio, dizem os bastidores da política... Cássio com K. O Cássio com K não foi nomeado necessariamente pela relação pessoal com o presidente Bolsonaro, mas sim pela relação de indicação do Centrão. O seu Valdemar da Costa Neto representa muito esse Centrão. Qual será que é o voto do Cássio? E aí nós vamos ter um indicativo claro do que o Centrão articulou. Muito bem, meus senhores. Para mim, esta mensagem do Valdemar Costa Neto foi muito infeliz, ainda mais quando no dia seguinte foi marcado o julgamento de Bolsonaro no TSE. Meus queridos, eu agradeço.